É um privilégio reunir nesta tarde, nesse estúdio, alguns ilustres advogados de toda a nossa região. O Colégio de Presidentes do Vale do Mogi estará representado a partir deste momento para um debate sério e importante que vai falar da finalidade deste colégio, da importância de cada um dos advogados e os presidentes dessas subseções da região que está em torno de Ribeirão Preto. Poderá, naturalmente, ou irá no decorrer deste programa, emitir a sua opinião, porque é importante, diante dos fatos políticos e da política nacional, mas em especial dos momentos que estamos vivendo em São Paulo, ouvir também a palavra dos advogados de São Paulo. Palavra Livre está no ar. Denita, o porquê da criação do Colégio de Presidentes do Vale do Mogi, a importância deste evento? A criação do Colégio de Presidente veio para colocar na realidade um sonho que a gente tinha de reunir advogados de toda a região e para que a nossa voz tivesse um eco maior em São Paulo, para também levar para São Paulo os problemas das pequenas e médias subseções da região. E este colégio já criou, ou já incentivou outros grupos de advogados em outras regiões do nosso estado? Existe já outros colégios ou ainda só o Vale do Mogi tem esse privilégio no momento? Não, já existem outros colégios e que, inclusive depois da criação do nosso, que foi homologado pelo nosso presidente Durso, que encampou esta nossa ideia e pretende que todo o Estado crie os seus colégios, porque é uma forma dos nossos problemas serem levados e resolvidos com maior facilidade. A senhora representa aqui Santa Cruz das Palmeiras. Sim. Mas ao seu lado nós temos o doutor Newton Tavares, que também é de uma outra cidade importante da nossa região, Porto Ferreira, de tantas tradições. Doutor Newton, a sua posição dentro deste colégio e a importância no seu entender. Bom, boa tarde, Saulo, boa tarde a todos os telespectadores. Eu fui um dos precursores, junto com a Maria Denita, da criação desse colégio, porque eu sempre tive a ideia daquele ditado de que uma andorinha não faz verão. E, como é sabido também, as subseções do interior sempre sofrem uma determinada restrição daquela atuação que é feita na capital e nas grandes cidades. Esse foi o maior objetivo da criação do colégio. Então, a união das subseções ali regionais para que uma voz unida fizesse um maior sentido junto à seccional paulista. Doutor Luiz Henrique, que representa aqui Pirassununga, quais são os primeiros resultados objetivos da criação deste colégio aqui de Presidentes do Vale do Mogi? Saulo, é um prazer estar aqui nesse programa. Telespectadores, uma boa tarde. Os resultados objetivos são evidentes. Nós estamos reunidos em 22 subseções nesta região, desde Araras a Mococa, desde São João da Boa Vista a Descalvado, e nós podemos atuar em várias áreas em benefício do advogado. Por exemplo, nesta região nós temos vários pontos de referência em vários órgãos do Estado, vários órgãos da União, e que atendem mais de uma cidade. Por exemplo, em Pirassununga, nós temos um posto fiscal que atende 5, 6 cidades da região. Então, este trabalho do Colégio de Presidentes, ele serve a isso também. Um presidente de uma subseção, por exemplo, a minha, a 9ª subseção de Pirassununga, para fazer um trabalho junto a esse posto fiscal, que possa estar facilitando ao advogado o seu trabalho, o seu mistério, o desenvolvimento da advocacia, individualmente seria um tanto quanto difícil. Mas quando nós estamos reunidos com 22 presidentes de toda uma região, obviamente, adquirimos uma força, uma capacidade e uma voz que é ouvida.
Por exemplo, em Pirassununga, nós temos um trabalho lá realmente junto ao posto fiscal. Em outras cidades, temos trabalhos em relação aos outros órgãos e em relação também à própria magistratura. Realmente, o presidente de uma cidade sozinho, como disse o doutor Newton, é uma andorinha só, não faz verão. Mas juntos reivindicamos, somos ouvidos e realmente a OAB São Paulo, depois desta agora administração do doutor Luiz Flávio Borges Durso, abriu para o interior a possibilidade de estar descentralizando não só as finanças, mas como também o poder político. E na região, sim, nós temos a visão da OAB São Paulo voltada para nós e, como disse a doutora Odenita, ratificando o trabalho que estamos fazendo aqui em benefício de todos os advogados de toda a região. Não é um trabalho pioneiro, não. Já tinha um trabalho na Baixada Santista, nós somos um segundo ou terceiro trabalho, mas deste nosso trabalho realmente estão surgindo vários outros e que nós temos realmente que estimular em todo o estado de São Paulo. Doutora Maria Rita, ou melhor, Odenita, desculpa. Doutora Maria Odenita, nós estamos diante de alguns fatos muito importantes. A cada acontecimento no campo político, seja briga, seja discussão, seja o problema do mensalão, seja hoje o problema na área estritamente policial, os acontecimentos dos últimos dias em São Paulo, partindo do PCC, etc., nós sabemos que os advogados, mais do que nunca, estão atuando muito. Ainda no episódio de Brasília, a presença dos advogados, creio que talvez nunca se tenha aberto tanto espaço na mídia para advogados, senão naqueles momentos em que o advogado era respeitado e podendo estar presente nos acontecimentos do parlamento brasileiro, acompanhando os seus clientes durante os interrogatórios, os depoimentos, etc. Nos episódios, tanto de Brasília, político, como no episódio, hoje, estritamente policial, a rebelião do PCC, como estão vocês, advogados, da reunião, e como pensam em relação a isto? A necessidade de mudança da nossa legislação, a nossa Constituição deve ser mexida, enfim. Eu sei que a tarefa, provavelmente, muitos dirão para outras instâncias, mas temos que começar daqui, dessa base importante, não? Certamente. Eu acho que são necessárias algumas mudanças, né, que a gente aguarda sejam tomadas de maneira firme para que toda essa celeuma aí tenha um fim e para que o povo consiga, finalmente, um pouco de paz e um pouco mais de segurança. Qual das três cidades aqui teria, nesse episódio estritamente policial do PCC, sentido mais as consequências? Teria sido Araras, por acaso, doutor? Não, eu sou de Porto Ferreira. De Porto Ferreira. Em Araras, nós soubemos, sim, que sofreu. Né? Sofreu lá queima de ônibus, teve alguns episódios. E soube também que Pirassununga chegou, o doutor Drusiani pode dizer com melhor propriedade. Porto Ferreira, não. Porto Ferreira estivemos tranquilos, não teve nenhum problema. E a nossa OAB, esse colégio de presidentes, pretende preparar algum trabalho especial que possa chegar às mãos do doutor Durso, em consequência disso, ter uma atuação mais positiva ou mais presente dentro desses episódios? Veja, eu não posso falar pelo colégio de presidentes, porque ele se qualifica justamente por ser um colégio que não tem nenhum comando. É um colégio de presidentes que os próprios presidentes são presidentes do colégio. Mas vamos ter uma reunião agora, dia 20, em Aguaí, é a nossa reunião mensal, e realmente, da minha parte, eu acho que é um tema realmente que deve ser tratado nesta reunião, mas de sorte que o doutor Luiz Flávio Borges Durso, que tem estado na mídia, que tem se manifestado pela voz da OAB de São Paulo, ele já tem dado o tom de qual que é o pensamento da advocacia de uma maneira geral. É de repúdio absoluto a esses atos que estão acontecendo e reivindicação para que sejam tomadas providências da polícia, de mais investimento nesse setor, porque a população não pode ficar à mercê do que tem acontecido. Mas, aproveitando um gancho nós temos que levar em consideração e não podemos admitir aquilo que foi ouvido dias atrás da voz do próprio governador do Estado. Quer dizer, violar a atividade profissional do advogado
com gravação quando está atendendo o detento nas próprias dependências das penitenciárias ou delegacias. Eu acho que isso é um absurdo, a advocacia tem que repudiar de imediato uma situação dessa. A OAB ainda não se manifestou sobre esse episódio. A OAB se manifestou a OAB se manifestou através do Dr. Durso contrária a essa posição. Esperamos que o nosso presidente agora federal venha de encontro a essa atividade, porque com a devida vênia, se isso acontecer, já violam tanto a atividade profissional do advogado que com mais essa eu acho que será o cúmulo, será o caos. A propósito, não sei qual dos três advogados daria uma palavra sobre a atitude sobre a atuação da OAB em São Paulo, aliás, em Brasília. Aquele discurso duro no dia da posse da presidente do Supremo Tribunal, o duro discurso do presidente da OAB resultou numa expectativa de que na reunião, dias após, a OAB sairia ou não pelo pedido de impeachment do presidente. Optou por uma outra decisão no campo judicial. Qual das duas decisões os senhores acham, em qual das duas a OAB estaria acertando mais? No pedido de impeachment ou nesse pedido de enquadramento do presidente, num termo jurídico que eu não sei citar neste instante? A apresentação de uma queixa-crime contra o presidente, coisa parecida. Eu vou tomar a palavra por primeiro, pelo seguinte: no dia 11 passado, nós tivemos uma palestra no nosso auditório, na Casa do Advogado em Porto Ferreira, onde esteve presente o doutor Orlando Haddad Maluf. O doutor Orlando, como sabem, ele é conselheiro federal da Ordem dos Advogados. Que já esteve aqui no Palavra Livre, isso, trazendo o brilho da sua inteligência. E ele esteve nessa reunião e, com muita propriedade, ele nos fez entender aos advogados presentes, naquela oportunidade, de que o Conselho Federal, pelos seus membros, ele se distingue um pouco nas votações. Entende ele, por ser partidário da propositura do impeachment, que deveria valer naquela oportunidade, isso. Mas pela quantidade de votos, que foi, se não me engano, 17 a 15, eu não me lembro direito a quantidade de votos, restou aprovado a não interposição de qualquer pedido de impeachment. E, segundo ele, essa posição da OAB se veio porque sentiam os senhores conselheiros naquela oportunidade que estaria essa proposta desprestigiada do apoio público, não é? Ou seria reviver os caras pintadas do episódio Collor, não é? Então, mas entenderam que por aqueles elementos constantes do processo, que veio, inclusive, da Câmara de Deputados, que então a OAB faria a notícia crimes sobre aqueles fatos narrados contra a pessoa do presidente da República. Então, o Conselho se pautou nessa posição, não é? Agora, eu, particularmente, se lá tivesse, partiria para o impeachment, sem dúvida. E a sua opinião, doutor Luiz Henrique? Impeachment ou não impeachment? Ou queixa-crime? Eu acho que a OAB tomou uma atitude das mais acertadas. Se, por um lado, realmente, a Ordem dos Advogados do Brasil é uma entidade, talvez uma das maiores ONGs que o Brasil tenha, e, portanto, deve estar empunhando várias bandeiras em defesa da coletividade, por outro lado, justamente por ser uma ONG tão prestigiada quanto ela deve tomar cuidado para não se envolver nas questões políticas, especialmente político-partidárias. E nós estamos num ano que é um ano de eleições. Então, realmente, eu acho que andou bem o Conselho Federal na medida em que não deixou de tomar atitude, mas também não expôs a sigla OAB de uma forma que pudesse ter alguma conotação com alguma tendência partidária, alguma tendência que quisesse influir de alguma maneira nas eleições. Mas eu queria, Saulo, ainda falar de um outro episódio, que é aquela fala do governador a respeito da quebra do sigilo da comunicação entre o advogado e o seu cliente. Na verdade, existe uma orquestração, e é importante este programa de vocês, que é um programa realmente democrático, no sentido de arranjar um culpado para as coisas. Me parece que os governantes sempre têm essa necessidade de procurar um culpado para as coisas. E como o advogado geralmente está realmente exposto, ele realmente se expõe em defesa da sociedade, acaba muitas vezes sendo este culpado que se procura. Se o telespectador me prestar atenção,
Eu gostaria de dizer o seguinte, em relação a telefone celular, por exemplo, que dizem que é o advogado que leva para dentro do presídio. Pergunto, ainda que um advogado passe este telefone para o cliente dele não pode ser revistado antes de ir para a cela? Então, é o advogado realmente que é o culpado disso? Vamos pensar. E a sua opinião, doutora Maria? É por isso que o nosso colégio é tão uno. É que as nossas opiniões coincidem, sempre. Tá? Concordo com a opinião dos meus dois colegas aí. Concordo, inclusive, com relação ao problema do celular. Porque me parece que todo esse problema é criado em razão do celular. Meu Deus, isso já vem sendo discutido há muitos anos. Já teve tempo para que se tomasse uma atitude para sanar esse problema. De todas as penitenciárias que estão aí, e 4 só têm bloqueadores. Então, está na hora, sim, de tomar uma atitude e fazer valer a tecnologia que a gente tem, aplicar essa tecnologia para coibir esse tipo de coisa. Razão tem o doutor Drusiano ao dizer que os celulares poderiam ser abolidos na hora da revista, né? Já seria uma atitude. E a outra atitude é realmente colocar os bloqueadores para funcionar de verdade. Eu vou pedir licença aos nossos entrevistados, representantes do Colégio de Presidentes do Vale do Mogi. No próximo intervalo, depois desse intervalo, nós teremos um pouco mais de opinião dos ilustres deputados da região de Ribeirão Preto. Em Palavra Livre. O Colégio de Presidentes do Vale do Mogi está sendo hoje o tema desse programa especial de Palavra Livre e que eu estou tendo a honra, o privilégio de apresentar a convite do meu companheiro, deste extraordinário advogado e homem do nosso meio profissional, que é o Márcio Pereira. Espero me desempenhar bem de uma missão tão difícil de tanta responsabilidade. Os senhores são ilustres advogados da nossa região. Representa um colégio que representa, junto à OAB em São Paulo, a ideia, a opinião de cada um dos senhores na sua banca de trabalho da sua própria cidade. Como os ilustres advogados aqui presentes pensam em relação à tão discutida alteração ou mudança, ou nome parecido, em relação ao nosso Código Penal? O que precisa ser feito? Ele é obsoleto? Ele está ultrapassado? Os bandidos estão disso se beneficiando? Qual a opinião dos senhores? Precisamos ou não alterar, mudar esse código? Eu acho que precisamos alterar, sim. Ele é realmente muito brando. Não somos só nós, advogados, que pensamos dessa forma. A população também reclama há muito tempo disso. E eu acho que, doutor Nilton... O agravamento, por exemplo, das penas, doutor, pena de morte, sabe que não se pode nem se deve falar no assunto, porque hoje é uma decisão que já está dentro do texto constitucional, é balela aqueles que querem discutir esse assunto ou provocá-lo, sabendo que não vai ter como se mexer nesse assunto. Mas há uma lei que não se fala, um projeto melhor, apresentado pelo doutor Fleury, ex-governador do Estado, que elevava de 30 para 50 anos a pena máxima no Brasil. Eu não sei em que ponto está isso no Congresso. Qual a opinião de vocês? Pelo menos se deve fazer isso, aumentar? Bem, que nós temos um Código Penal defasado, nós temos. Que ele está completamente retalhado por emendas, por leis infraconstitucionais que venham atrapalhá-lo também. E a nossa lei de execução penal, em que pese, ela é muito branda, não é? Então, eu não sei, e também não sou muito partidário de que o aumento de pena resolveria a criminalidade. Eu acho que para se resolver a criminalidade no país, e ela não vem de momento, ela tem que ser curada de um investimento, aonde se dê escola,
as crianças, se dê emprego, se tenha estabilidade de saúde, não é? Todas as necessidades básicas de um cidadão. Eu acho que deve se iniciar por aí. Que a criminalidade, ela vem daí. Ela cresce em função disso. Um furto praticado hoje de uma determinada importância faz com que aquele cidadão, pela necessidade que fez o primeiro, faça o segundo, o terceiro, e quando ele for para a cadeia, não pense que ele vai voltar recuperado, muito pelo contrário. No sistema prisional existente hoje, ele vai ser mais bandido do que é. Mas, doutor Nilton, ou os presentes poderão responder. É a indagação do repórter. O crime organizado, que nós estamos vendo, o filho do chamado Society, está hoje mais do que nunca do que esse menino que veio do morro para esse tipo de crime, aquele que se presta a levar a droga, enfim, o assaltante à mão armada, mas também os moços das grandes famílias de São Paulo e do Brasil estão envolvidos em crimes de grande repercussão, os mais recentes estão aí. Também como se olha esse aspecto? Não resta dúvida, aí é pela facilidade, também. É o narcotráfico, não é? Esse sim, deve ser combatido, aí sim. Não é? Uma aplicação mais enérgica. A propósito, os crimes hediondos. Qual é a opinião, doutor Luiz Henrique? A opinião de vocês? Deve-se abrandar, como um dia falou o ministro Márcio Tomás Bastos, que já foi, dentre outros cargos importantes, presidente da OAB, tanto de São Paulo como no Brasil? Ou não se deve mexer nesse assunto? Eu acho que não deveria ser abrandado de jeito nenhum. Impossível abrandar isso daí. Lutou-se tanto para conseguir chegar onde nós chegamos, e agora que nós chegamos, quer um retrocesso. Eu reputo isso um retrocesso. Não concordo. Saulo, há que se lamentar um fato que a população brasileira, eu acho que deve rejeitar, que é o causuísmo. Infelizmente, o senhor, a senhora que está nos ouvindo, tem percebido que acontecem leis apenas nestes momentos em que a sociedade padece de algum mal. O caso da lei de crimes hediondos mesmo. Ela só aconteceu, pasmem os senhores, por conta de uma autora de novela que teve a sua filha, infelizmente, vitimada e que encabeçou um movimento. Então, são leis que acontecem apenas para alguns casos e em alguns momentos. Ontem vi uma reportagem em que o Congresso Nacional agora vai aprovar uma lei para dar um respaldo para o Judiciário. Ora, era uma lei que estava na Câmara Federal, estava no Congresso Nacional há muito tempo. Então, nós temos leis no Congresso Nacional que ficam nas gavetas enquanto outros interesses são discutidos e são permeados lá naquele cenário que nos representa. Não deveria ser assim. O nosso Código Civil, por exemplo, demorou mais de 30 anos para ser aprovado. Então, eu acho que o Congresso Nacional ele deve estar lá para fazer leis independentemente dos casos que estejam acontecendo. Por quê? Porque fazer lei no clamor popular e quando realmente a situação está de uma certa forma em que a população clama um resultado, a lei sai mal, sai rápida, mal feita e depois os juízes não têm condição de usá-la pela imperfeição que ela é. A sua opinião, doutor Nilton? Eu concordo com o Druziano, integralmente. E digo mais ainda, os nossos legisladores deveriam observar sempre o clamor popular. A OAB sempre está trabalhando no sentido de ver o aperfeiçoamento de determinadas leis que não somos ouvidos, não é? E vem-se aí leis e mais leis e mais leis sem o devido respaldo jurídico. Bom, aí se pergunta, vai para o STF? Vai para o STF, é declarada inconstitucionalidade. Estamos aí com um problema. Quer dizer, o STF é culpado pelo abrandamento da lei hediondo, do crime hediondo, do regime fechado do crime hediondo? Ora, a legislação, ela foi feita com falha. O STF fez o papel do Supremo, do último degrau de legislação. Qual a contribuição que a OAB de São Paulo, o estado mais importante do país, pensa em levar a este mesmo Congresso a partir desse instante, diante dos fatos que aqui estamos narrando e que o Brasil está assistindo? Bom, como você ouviu do Druziani, no próximo dia 20 nós teremos uma reunião em Aguaí. Eu vou pedir a inclusão na pauta para nós discutirmos esse assunto. Em 22 presidentes, não é? Nós vamos fluir algumas ideias, que será levado ao conhecimento do presidente Durso.
não é? A nível São Paulo. E aí o presidente Durso, evidentemente, haverá de fazer, acho que uma fruição de todas essas ideias e encaminhar uma proposta da UAB São Paulo. Aí eu não tenho como, em caráter pessoal. Eu tenho 2 minutos ainda de programa, quase 3 minutos. Gostaria de colocar a posição de cada um dos senhores neste minuto final que nós temos de programa. O que pode e deve, na emergência, ser feito no momento no Brasil, no campo do direito, diante de tudo que está nos acontecendo? Eu acho que, como já havia dito, não há que se fazer nada de emergência, não. O que tem que acontecer é as instituições estarem funcionando normalmente. O Congresso fazendo lei, o Judiciário aplicando a lei e o Executivo executando aquilo que é em benefício da coletividade. Doutor Nilton, a tradução é essa? Mude-se a lei, em alguns aspectos? Eu acho que nós deveríamos pegar, aqui no Brasil, que dizem que o Brasil copia tudo, nós devíamos aproveitar a ideia implantada lá pelo prefeito de Nova York, sobre tolerância zero. Eu acho que está na hora de nós passarmos um torniquete. Está na hora da coisa ser mais severa um pouquinho. Opinião final da doutora Maria Odenita, do Palavra Livre de hoje, querendo agradecer a vocês a presença neste programa. Nós é que agradecemos a oportunidade, uma oportunidade ímpar de levar ao conhecimento do público o que é o nosso Colégio de Presidente, a que ele se destina, e dizer que o que nós queremos mesmo é termos paz. A gente luta pela paz. O nosso Colégio de Presidente se reúnem para trazer um pouco mais de melhoria no trabalho dos advogados e procurar trazer para eles a possibilidade de trabalhar com segurança e sossego no seu labor. Muito obrigado a todos os presentes. Palavra Livre de hoje chega ao seu final. No próximo sábado voltaremos a abordar com outros advogados de nossa região os assuntos importantes para todo o Brasil. Estamos de volta para um contato com o público telespectador. Agradeço mais uma vez esta preferência dada ao meu nome e a minha presença aqui é o Márcio Pereira, titular deste programa. E a honra é muito grande porque eu estou tendo um privilégio já, pela segunda vez, no espaço de uma semana, de ter contato com alguns representantes dos legítimos advogados da nossa região. O Colégio de Presidentes do Vale do Mogi, no programa passado, trouxe aqui a sua opinião sobre os temas atuais. Outros tantos representantes desta mesma região estarão dentro de mais alguns instantes conosco. Eu, nesse instante, quero anunciar a vocês que, com a ilustre presença do presidente da OAB de São Paulo, o Palavra Livre está no ar. O Colégio de Presidentes do Vale do Mogi, que ainda no sábado passado trouxe aqui a sua opinião sobre os temas que estão aí hoje sendo debatidos em todo o país, traz outros representantes de outras 2 cidades importantes da nossa região. De Tambaú, o doutor Márcio Antônio Vernaschi. E aqui, de uma outra cidade próxima a Ribeirão Preto, muito importante, uma histórica cidade de Santa Rita do Passa Quatro, o advogado Daci Adalberto Leone.
Ambos vão me permitir que inicie o programa de hoje com a presença deste jovem, brilhante, talentoso, dos mais importantes advogados do Brasil, que eu tenho o privilégio de conhecer há mais de 30 anos, embora ele muito jovem, como seu amigo, o aprecie não somente como cidadão, mas como advogado. E os advogados do Brasil, de São Paulo em especial, estão muito bem representados pelo doutor Luiz Flávio Borges Durso. Obrigado pela presença, pela honra da sua presença e os motivos de sua permanência hoje em Ribeirão Preto, nesse estúdio, neste programa. Bom, em primeiro lugar, eu quero registrar a minha profunda satisfação de poder estar aqui no programa do nosso amigo Márcio, esse brilhante conselheiro que bem representa a região, e está sendo entrevistado por você, esse querido amigo, Saulo, que tem serviços prestados à sociedade, e eu sou testemunha, às vezes ajudei em alguma coisa, o que me deu uma satisfação também muito grande, e é uma honra poder estar aqui hoje, principalmente ao lado de dois excelentes companheiros, presidentes de subseção, o Márcio, de Tambaú, o Darcy, de Santa Rita do Passa Quatro, que bem representam esse colegiado, não só o fórum, o colégio de presidentes daqui da região, mas esses 216 presidentes de subseções que nós temos em todo o estado de São Paulo. Portanto, a minha vinda aqui hoje, além de estar com os colegas, além de cumprir um compromisso de campanha, de estar permanentemente no interior, junto à advocacia do interior, hoje uma razão muito especial também me traz aqui, que eu vou receber o título de cidadão desta cidade, que me é muito querida, Sertãozinho, cidade do nosso querido Márcio Pereira, e depois à noite estaremos confraternizando aí numa homenagem ao Dr. Fábio Meirelles, esse grande brasileiro que tem serviços também prestados ao país e que merece também a nossa reverência. Portanto, a minha vinda aqui é por todos esses motivos o que me dá uma satisfação especial de poder estar também com você nesse querido programa. Muito obrigado. Eu gostaria de pedir aí uma palavra do representante de Santa Rita, doutor Darcy. Eu agradeço o convite para estar nesse conceituado programa Palavra Livre, principalmente estando do lado de colegas, presidente doutor Flávio Borges Durso, doutor Márcio, representante da presidente da OAB de Tambaú, e o eminente repórter, doutor Saulo Grama. É uma satisfação estar presente nesse debate. Doutor Márcio, Tambaú de tantas e tantas tradições, o berço de Padre Donizete. Eu queria que o senhor trouxesse uma palavra não só da sua cidade, mas também dos acontecimentos que estão aí hoje, tendo aqui a presença do nosso presidente, do presidente de vocês, o jovem Durso, presidente. Boa tarde, Saulo. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer estarmos aqui hoje, Tambaú, terra do Padre Donizete. Quero agradecer também ao nosso conselheiro Márcio Pereira, que gentilmente nos convidou aqui, e neste momento também encontrando o nosso presidente da seccional, presidente Durso. Tambaú, Saulo, é uma cidade privilegiada, abençoada pelo nosso Padre. Nós lá não temos um quadro enorme de advogados. Nós temos lá 50 advogados, e esses 50 advogados, eles desenvolvem a profissão com todo o labor, com toda a força, ajudando aquela cidade, ajudando todos os problemas lá de nossos tambauenses. E com relação a isso tudo que tem acontecido, é lamentável o que nós passamos desse Dia das Mães até ontem. Eu acredito que são necessárias medidas enérgicas. A OAB, ela tem por fim proteger a Constituição. E na Constituição está inserido ali, logo no comecinho de seus artigos, que são princípios básicos de uma República Federativa do Brasil, cidadania e dignidade humana. Então, a OAB, mais do que nunca, ela é um órgão de equilíbrio
neste momento tão difícil. Ela entra não para tumultuar, não para bagunçar, não para pôr fogo nas coisas, como se diz vulgarmente, mas para que a gente consiga manter o equilíbrio da sociedade, a paz social, fazer com que as pessoas tenham tranquilidade de sair para as ruas. É essa a finalidade da OAB. Nós temos, por fim, principal, Salmo, a paz social, principalmente nós todos, advogados e todos os operadores do direito. Doutor Dulcio, nas últimas horas dos tristes acontecimentos que assustaram o Brasil e com repercussão internacional, eu tive o privilégio, como telespectador, de vê-lo a todo instante, em todos os programas, convidado a opinar sobre um momento tão difícil e tão grave. Qual a contribuição, tirando dessa experiência dolorosa em São Paulo, a contribuição da OAB, através da sua presidência, para o episódio presente? Em que aspecto a OAB irá colaborar para amenizar tudo isso que nós assistimos há poucas horas aqui em São Paulo? Bom, Saulo, em primeiro lugar, quero pegar um gancho aqui do doutor Márcio e colocar um raciocínio que, às vezes, a sociedade não tem o domínio. O advogado, ele tem um papel muito importante. O advogado, foi dito aqui, ele é esse eixo de equilíbrio para que o poderio do Estado, diante do cidadão individual, possa ser equilibrado e daí advir a justiça. É por isso que tanto a Constituição diz que o advogado é indispensável para a administração da justiça, como na sociedade também. O advogado é indispensável e no processo não há processo só com o juiz e com o promotor. Tem que garantir defesa, fazendo com que daí surja o julgamento justo. Quando as lides acontecem, quando você tem problemas de pretensões que são resistidas por outra parte, há um profissional que interfere aí para trazer os direitos, para traduzir os direitos do cidadão. Esse é o advogado, é um verdadeiro agente da paz. Agente da paz. E o que nós vivemos aqui nos últimos dias não foi paz, ao contrário. Foi uma guerra urbana, uma guerrilha urbana, que foi protagonizada por uma organização criminosa que vem há mais de uma década se articulando dentro do sistema penitenciário do Estado de São Paulo. O Estado, ciente dessa articulação e dessa organização, em vários momentos, mesmo diante das manifestações violentas que esta organização já patrocinou, aquela mega rebelião, a própria morte do juiz Machado, Exatamente. o Machadinho, de Presidente Prudente, episódios que são atribuídos a essa organização criminosa que tem se mostrado cada vez mais articulada. E o Estado não conseguiu ou não deu a devida dimensão a essa organização a ponto de chegar onde chegamos. De dentro da unidade prisional, um comando faz com que nós tenhamos uma rebelião jamais vista na história do Brasil, com esta quantidade gigantesca de unidades prisionais rebeladas, inclusive ou por comando ou por dar exemplo, contaminando outros estados que também tiveram várias rebeliões. E se isso não bastasse, tivemos uma série de atentados que se assemelham aos atentados terroristas nas ruas do estado de São Paulo, na capital e no interior. Atentados contra prédios públicos da área de segurança, atentados contra agentes de segurança, policiais militares, policiais civis, guardas municipais, até gente do CET, do trânsito, bombeiros sofreram atentados, inclusive com a morte. Isto desagou para atentados que atingiram agências bancárias, incêndio de ônibus
Isto depois também resvalou em algumas unidades forenses. Nós tivemos fóruns que foram metralhados, fóruns que foram invadidos, delegacias de polícias destruídas, e tudo isso num conjunto que levou a uma violência e pânico à sociedade. Além do que os boatos que também ajudaram a São Paulo viver não mas 3 dias completamente atípicos e desesperadores para a sociedade. O momento é este, o quadro é este. Agora, o que se reclama é um balanço e o que se pode fazer para evitar que São Paulo viva a reprise desses momentos. E a OAB de São Paulo estará atuando na forma de se estudar uma maneira de amenizar toda essa situação, de evitar problemas futuros, alterando, inclusive, a lei, o nosso código, doutor Dulce? Vamos lá, Saulo. O que seria necessário fazer hoje? Quando eu era presidente da Crimesp, e você acompanhou esse momento da minha vida, isso foi em 1990, Exato. eu tenho um artigo que o título era Segurança Pública, Responsabilidade de Todos. Não se pode atribuir exclusividade de responsabilidade na área de segurança pública a uma pasta governamental. Toda a sociedade divide em parcelas proporcionais a responsabilidade da paz, da segurança pública, da ordem. O que nós assistimos agora foi um momento, e é bom que se diga isso, o Estado tentou se antecipar a uma mega rebelião que detectou deveria ser deflagrada no Dia das Mães. E uma mega rebelião onde teríamos milhares de reféns, mães, crianças, nas unidades prisionais. Mudou a estratégia de forma emergencial. Até então, o Estado dividia as lideranças do comando do crime organizado. Por uma decisão de governo, que envolveu a Secretaria da Administração Penitenciária, a Secretaria de Segurança e o próprio governador, decidiu-se transferir todas as lideranças do crime organizado para uma única unidade prisional. Isso provocou uma antecipação, uma reação em cadeia, uma represália a esta decisão que não aconteceu no domingo. O início dessa represália começou a acontecer na sexta-feira à noite, com atentados contra policiais militares, contra viaturas e contra bases da polícia. Isto veio num desenrolar e, por óbvio, que a participação durante o episódio, para cessar este episódio da sociedade civil, e aí se inclui a OAB, é muito restrita, é muito limitada, porque aí nós estávamos num momento de limite, onde se tinha, e a figura que eu utilizei foi alguém que chega ao pronto-socorro com uma hemorragia. O momento não é propício para se discutir a origem da doença, a vacina. O que precisa é estancar a hemorragia, senão o doente morre. Foi o momento vivido, precisava estancar esse momento de crescente violência, e isto cabe ao Estado, cabe às forças de segurança do Estado. Cessado este momento, aí sim, a sociedade precisa estar comprometida no segundo ponto, que são os caminhos de solução para que isto não volte a acontecer. Então, a OAB São Paulo, sempre pronta, sempre presente, por meio dos seus advogados. Hoje nós estamos na terça-feira, um dia após aquele dia fatídico. Na quinta-feira, nós já marcamos uma reunião na sede da OAB São Paulo com as lideranças da sociedade civil. Associação Comercial, Força Sindical, Fiesp, Ciesp, enfim. Nós vamos chamar os trabalhadores, por suas lideranças, os empresários, os industriais, entidades de classe, vamos chamá-los todos para fazer na quinta-feira um balanço isento, sem emoção, sem paixão, mas um balanço da situação e, a partir daí, uma agenda propositiva a sugerir às autoridades alternativas e a cobrar dessas autoridades
procedimentos que não foram tomados nem antes desse episódio e nem ao longo de anos, como, por exemplo, só para pontuar, o bloqueio dos celulares dentro das unidades prisionais, que é o maior instrumento da articulação do crime organizado hoje no estado de São Paulo. E a ideia ditada pelo governador, que naturalmente teve uma repercussão muito má no meio dos advogados, de, a partir de agora, se policiar as conversas entre advogados e presos. Como isso pode acontecer? Como isso é olhado pela sua administração na OAB em São Paulo? E eu gostaria de voltar num outro programa a falar dos episódios de Brasília. Hoje, doutor Dulce, em Ribeirão Preto, nós vamos continuar nesse episódio. Vamos lá, Saulo. Qual é o papel do advogado? O papel do advogado é garantir um julgamento justo. É fazer com que aquele que sofre uma acusação criminal tenha ao seu alcance e sendo assistido por alguém que conheça a lei e que possa garantir tudo o que a lei faculta àquele que sofre uma acusação do Estado. O advogado não faz do facínoro o cordeiro, jamais. O advogado não trabalha para garantir a impunidade. O advogado trabalha num patamar de importância semelhante ao do juiz, ao do promotor, para que, ao garantir a ampla defesa, ele garante a validade do processo. E se advier depois uma sentença, seja ela absolutória ou condenatória, só vai ter valor se houve defesa e se aquela causa foi patrocinada por um advogado. Portanto, essa é a premissa dessa reflexão. E ninguém pode ter a leviana certeza de jamais não ser acusado. Qualquer um de nós pode ser acusado de um delito, de um crime. E crime não é só homicídio, não. Se não registrar a carteira de um funcionário, é crime. Se deixar de pagar um tributo, é crime. No Brasil, tudo é crime. E, então, é indispensável essa confiança no advogado para que se restabeleça um equilíbrio no processo e se vá buscar justiça. Portanto, reitero, o advogado não está a favor do crime, não. O advogado está garantindo um julgamento justo àquele que procura a sua assistência. É evidente que há pessoas que são acusadas de crimes graves e muitas vezes esses crimes provocam comoção social, provocam uma reação emocional da sociedade que, num primeiro momento, advoga a pena de morte, advoga execução em praça pública, advoga, até envolvida por essa emoção, que não tenha processo, que o indivíduo não tenha defesa. Só quem tem essa dimensão da importância da defesa é quem já foi acusado alguma vez na vida. E qualquer um pode ser, reitero. Portanto, o papel do advogado é técnico. E esses que são acusados de crimes graves, além da resistência que tem na sociedade, os advogados também passam, lamentavelmente, a sofrer esta resistência, por confusão entre o advogado e seu cliente. Diante disso, é natural que, num momento de crise como este, tente-se buscar culpados. E um deles, sem dúvida nenhuma, é focado na figura do advogado, que não está para a criminalidade, que não ajuda a impunidade. Pelo contrário, o advogado tem um papel de isenção nesse contexto a favor da justiça. De maneira que essa manifestação que o governador fez, a partir de agora, agravar as conversas entre advogados e clientes acusados de crime graves ou condenados por crime graves na fase de execução penal, é ilegal. Isto não admitimos. Até porque o advogado, ele quando está com o seu cliente, ele está a serviço da justiça, serviço do processo. Agora, por óbvio, se temos um advogado que não está advogando e está cometendo crime, esse não é advogado. Esse está ali cometendo crime e deve ser tratado como criminoso. Isso não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com a OAB, não tem nada a ver com essa legião, com essa totalidade de profissionais que cumprem um papel para garantir o Estado democrático de direito. Este é o papel do advogado. E se a sociedade não entender isso, e se a sociedade passar a advogar a ruptura do sigilo profissional do advogado, ela está rompendo a Constituição, ela está rompendo o Estado democrático de direito.
E nós já tivemos no passado períodos de arbítrio, períodos de ilegalidade, onde quem sofreu foi toda a sociedade. Eu quero agradecer a presença no programa Palavra Livre desse jovem, ilustre, talentoso e importante homem na advocacia brasileira, Luiz Flávio Borges Durso, presidente da OAB de São Paulo. Ele tem outros compromissos na região, mas nós vamos continuar aqui com os membros do Colégio de Presidentes do Vale do Mogi na sequência do programa. Nós estamos caminhando para o final de mais um programa do Palavra Livre, mas ainda temos aqui a opinião de 3 ilustres advogados da nossa região que são presidentes dentro do Colégio de Presidentes do Vale do Mogi. Diante dos assuntos aqui abordados e da situação atual, um ex-legislador pode, como advogado, trazer a sua opinião sobre o momento presente. Doutor Benedito Campos, o senhor representa Araras, o senhor teve 3 mandatos de deputado. O que o parlamentar precisa e deve fazer diante dos episódios que estamos vivendo hoje, em Brasília e em São Paulo? Doutor Saulo, eu tenho um conceito com relação ao que vem acontecendo, o que ocorreu ainda nos últimos dias aqui em São Paulo, com relação a essa violência toda, que eu acho que não basta só uma ação de repressão da polícia. É um assunto um pouco mais relevante, que eu diria a você e a todos os nossos telespectadores, que é o seguinte: é preciso a educação. Nós temos dois focos para atacar. Atacar na educação, nos jovens que vão indo para a escola agora, que não vão indo para a escola, que estão abandonados. Essas crianças têm que ser atendidas pelo poder público, de uma maneira muito séria, com a escola, com a educação, com a alimentação, com encaminhamentos. Feito esse trabalho, é um trabalho a longo prazo, é claro. Nós imediato, o que se pode fazer? De imediato, nós temos que reprimir a bandidagem que existe hoje no país, e precisamente em São Paulo. De que maneira? Como a polícia fez? Reprimir com mais rigor, prisão pena mais pesadas, proibir o celular dentro das cadeias, proibir as visitas. E o preso não tem que ter liberdade nenhuma. Ele perdeu a cidadania quando ele está preso. Não tem que estar comunicando com ninguém, não pode comunicar com a família, não pode comunicar com através de telefone. Salvo nos horários específicos para aquilo, a hora da visita. E televisão, aquela coisa toda. Então, se dá muita importância, se dá muito benefício ao preso. Então, tem que tirar ele dessa circulação. Traduzindo, mude-se a lei? Exatamente, tem que mudar as leis. Você viu o que aconteceu em Nova York. Nova York é a cidade mais violenta dos Estados Unidos. E hoje ela é uma cidade tranquila. Por quê? Lá é tolerância zero, as pessoas realmente lá respeitam a polícia, respeitam o judiciário, respeitam a sociedade. Por quê? Porque foi imprimir um regime lá muito forte, muito firme, muito sério. A criminalidade caiu lá para quase que zero. Então, isso que tem que fazer no Brasil também. Nós temos que educar e também reprimir o que já acontece hoje no país, que são aí as pessoas que estão circulando na marginalidade. Isso é um ponto muito sério. Também as leis de execuções penais, o Código Penal, que é de 1940, que está obsoleto. Exatamente. E senão não tem solução. Somente e o investimento na educação, que é um dos principais investimentos, acho que na educação. Exatamente. Porque não adianta construir cadeia, não adianta, vamos dizer, pena mais forte, não adianta. Investir na educação, alterar, reformular as leis de execuções penais e o Código Penal, que é de 1940, que está completamente obsoleto. Né? O doutor Durso, a impunibilidade hoje, que o cidadão dá incerteza, ele é condenado aí a 10, 12 anos de prisão, 8 anos, ele sabe que vai cumprir 2 anos de pena e vai para a rua. Não é isso, doutor Márcio? Quer dizer, ele sabe que ele vai cumprir 2, 3 anos ali, vai para a rua e começa a fazer tudo novamente. Quer dizer, tem que reformular mesmo, não é isso, doutor Márcio? Somente no que tange a progressão da pena, né? Progressão. O doutor Márcio podia falar alguma coisa sobre isso? Não tem dúvida nenhuma. Tem que haver essas reformulações, tem que se endurecer no cumprimento da pena. Isso. Porque o momento primeiro, até chegar
naquele trânsito em julgado onde realmente a pessoa é culpada, é um rigor. Há um rigor, há um procedimento, vamos dizer assim, um procedimento firme. Mas depois que a gente vem na parte da execução penal, não sabemos o que ocorre, talvez em razão da dificuldade hoje do nosso sistema penitenciário. Né? Então, há muitos benefícios. Doutor Saulo, no final. O senhor vê que o episódio do jornalista que matou a namorada lá em Biúna, quer dizer, foi assim um balde de água fria na sociedade que esperava que aquele senhor saísse de lá com a condenação, saísse preso, e ele saiu praticamente para responder em liberdade. A lei permite que isso aconteça. Então, isso é que a sociedade não aceita mais. Eu quero agradecer a presença dos membros do Colégio de Presidentes do Vale do Mogi. Esses ilustres advogados estarão aqui a nosso convite, noutros programas, para que, de forma tranquila e com tempo mais elástico, se possa abordar alguns dos temas hoje aqui rapidamente abordados. Voltaremos no próximo sábado. A todos, muito obrigado. Palavra livre em sua casa.